Olá, sejam bem-vindos à Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém e mais uma transmissão do nosso culto de domingo, culto de louvor e de adoração. É com alegria e com um coração feliz que nós estamos hoje presentes com a intenção sincera de prestar o nosso culto ao nosso Deus. E que o Espírito Santo fale ao teu coração e que a palavra que vai ser ministrada chegue à sua casa, chegue ao seu coração, que os louvores que vão ser cantados inunde o teu lar e transforme tudo aquilo que precisa ser mudado pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você a ler comigo o Salmo 27, começando com o versículo 4. O salmista nos convida a entrarmos na presença do Senhor e na sua presença buscarmos mais e mais da sua bênção sobre nós. E ele diz o seguinte: uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Vamos orar? Vamos colocar nossas vidas diante do Senhor. Pai, nós te agradecemos e bendizemos o teu santo nome, porque o Senhor tem sido bondoso, tem sido misericordioso e gracioso para conosco. Entramos na tua santa presença nesse momento, Senhor, porque queremos te louvar, queremos te adorar, cultuar o teu santo, santo, santo nome, porque não há outro Deus no céu e nem na terra que mereça a nossa adoração, porque tu és o Deus verdadeiro, que nos criou e nos colocou neste mundo com um único propósito, que é glorificar o nome do teu Filho Jesus, e que assim aconteça, para a glória dele, amém. Vamos louvar ao Senhor. Deus te abençoe. Glória a Deus. Celebre ao Senhor na sua casa. Celebre o Salvador que chegou na sua vida, na sua família. Amém, meu irmão? O Ministério de Louvor te convida a louvar nesse momento, agradecer o nome do Senhor, glorificá-lo, porque Ele é digno de ser adorado. Aleluia! Sua
Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Aleluia, aleluia. Seja adorado, Senhor. Seja adorado, Senhor. Oh, Jesus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo estás. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Cante! Oh, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, nunca me deixou, o Senhor nunca me deixou. Celebre a fidelidade do nosso Deus. Aleluia. Posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. Incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia viverei sabendo que estás aqui. Sim, Senhor. Eu não temerei o mal, mas o meu Deus comigo estás. Se o meu Deus comigo estás, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, nunca me deixou, ó Senhor nunca me deixou. Sim, Senhor, jamais nos deixará. Yeah, yeah. Eu posso ver a luz, eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia te louvarei, te louvarei para todos sempre. Oh, eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia chega. Te louvarei, te louvarei. Cante isso. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou, ó Senhor. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou, ó Senhor nunca me
Senhor nunca nos deixará. Sua misericórdia, sua fidelidade são infinitas para com o seu povo. Ele nos ama e por isso nós cantamos a Ele, por isso nós o louvamos, porque Ele é digno dessa canção, Ele é digno de ser adorado pela sua igreja. Aleluia, aleluia. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ó, eu sou teu, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Ó, eu sou teu, ó, eu sou teu. Cante, diga santo, santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Oh, oh, oh. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ó, eu sou teu, ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Só eu sou teu, eu sou teu. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz. Santo, santo és incomparável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Alicerça-me, Senhor, na tua palavra, na tua verdade, ó Deus. Que não há mudança no mundo, Senhor, senão a partir da tua palavra, senão a partir do teu evangelho em nós, ó Pai. Firma no Senhor em ti, firma no Senhor em ti. Cante, igreja. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida
Nós estamos muito felizes porque nós cremos e confiamos de que quando a nossa vida está fundamentada e firmada no Senhor, esse Deus que que não se abala e que não se entristece, que não nos julga de acordo com aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, porque Ele não é como eu, Ele não é como você, que se deixa levar por sentimentos, por pensamentos que nós seres humanos muitas vezes nos abalamos, porque Ele é Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E Ele tem demonstrado e tem provado o quanto Ele é soberano sobre as nossas vidas. O quanto Ele não perde o governo de absolutamente nada. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu quero convidar você nesse momento a juntos agradecermos a esse Deus que é incomparavelmente um Deus poderoso. Nós recebemos a notícia, queridos, que o João Celso recebeu alta. Isso enche o nosso coração de alegria, irmãos, porque nós já estávamos há alguns dias aqui orando, intercedendo pela vida do nosso irmão, e o Senhor, esse Deus Todo-Poderoso, a quem nós servimos, ouviu as nossas orações, ouviu a sua intercessão pela vida do João Celso. E nós queremos aqui agradecer pela recuperação dele, representando a recuperação e os milagres que o Senhor tem feito por tantas e tantas pessoas. É verdade, irmãos. Infelizmente, tantas outras pessoas perderam as suas vidas por causa desse Covid ou por outras doenças. Isso nos entristece. Isso enche o nosso coração de tristeza. Mas também nós, ao contemplarmos o testemunho do João Celso e de tantos outros que o Senhor tem recuperado a sua saúde, nós precisamos nos alegrar e continuar crendo de que o Senhor vai continuar a prover milagres e muito mais milagres. E eu quero também orar também nesse momento, queridos, pela vida dos nossos governantes. Momento de tantas incertezas que nós estamos ainda passando. Eu sei que do outro lado eles sofrem pressões de tantos e tantos setores que precisam e querem também tentarem voltar a uma certa normalidade, e ficamos nesse jogo de pressão de um lado, pressionando de outro, e esses homens, essas mulheres que estão à frente das cidades, dos estados e do país, eles precisam serem orientados pelo Espírito Santo, para que as suas decisões sejam decisões vinda do alto. Vamos orar por isso? Feche seus olhos e juntamente comigo faça essa oração.
Pai, eu quero colocar diante de Ti a vida do João Celso, Senhor, para Te agradecer pela recuperação dele e a recuperação de tantas e tantas outras pessoas que o Senhor tem levantado dos leitos de hospital, Senhor. Tem levantado, Senhor Deus, de suas camas. E o Senhor tem trazido a saúde, a recuperação. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Continuamos a interceder pela vida daqueles que estão enfermos, crendo na Tua bondade, na Tua graça e na Tua misericórdia sobre a vida deles. Pedimos, Senhor Deus, agora sabedoria do alto, Senhor, discernimento, direcionamento do Espírito Santo, Senhor, para a vida dos nossos governantes. Pai, que eles tomem decisões acertadas, decisões, Senhor Deus, que façam, Senhor, que todos, não apenas alguns, mas que todos sejam beneficiados, Senhor. Sabemos o quanto é difícil, Senhor, mas a Tua palavra diz: aquele que necessita de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá de forma deliberada. Então, Senhor, derrama sabedoria para a vida desses homens e mulheres, em nome de Jesus. Amém. Louve ao Senhor com fé. Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia. O Senhor tem mudado o mundo ao longo da história da humanidade, porque Ele é o Senhor soberano acima de todas as coisas, e o Senhor utiliza de muitos meios para trazer transformação à humanidade. E o Senhor nos usa, o Senhor quer te usar como forma de transformação nesse mundo. E uma das maneiras que nós transformamos o mundo através da ação sobrenatural do Senhor é quando nós entendemos que aquilo que o Senhor nos dá como recurso material precisa ser dividido, precisa chegar àquelas pessoas que não têm como se manter, principalmente no momento em que nós estamos passando agora, queridos. Muitas pessoas desempregadas, pais e mães de família, que necessitam da ação da igreja do Senhor para minimizarmos o sofrimento em que eles estão passando. O Salmo 140, verso 12 e o verso 13 diz o seguinte: sei que o Senhor defenderá a causa do necessitado e fará justiça aos pobres. Com certeza os justos darão graças ao Teu nome, e os homens íntegros viverão na Tua presença. Eu creio, queridos, eu creio que uma das formas que o Senhor defende a causa do necessitado e faz justiça aos pobres é através do seu povo, os filhos e as filhas de Deus. Se você entende esse princípio, o princípio de fazer e promover justiça aqui nessa terra, através da sua vida, porque o Senhor te justificou. Eu quero convidar você com alegria no teu coração a contribuir através da sua oferta, através do seu dízimo, e também continuar a contribuir para a campanha da Cesta Solidária. Você está vendo aí na tela do seu computador, da sua televisão, do seu celular, os números das nossas contas, para que você possa fazer a sua contribuição. Que o Senhor derrame sobre a tua vida bênçãos sem medidas. E eu creio em nome de Jesus que a justiça continuará a ser feita através da igreja do Senhor. Ele te abençoe. Amém. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder. A terra vai estremecer.
pelos dízimos e ofertas, Senhor Deus, depositadas, pelo Teu povo, Senhor. Abençoa a vida de cada um, supra as necessidades, multiplica, abençoa os empregos, Senhor. Obrigada, Senhor Deus, por tudo, Senhor Deus. Que as pessoas que forem administrar, Senhor Deus, possam ter sabedoria vinda do alto. Em nome de Jesus. Amém. Muito além de mim, maior, e ainda assim comigo teu amor insiste até o fim. Me diz por onde ir, e mesmo quando a noite vem, seguro estou em ti. Muito além de mim, maior, e ainda assim comigo teu amor me encontra até aqui em minha solidão. E mesmo quando a noite vem, meu canto sobe a ti. Ainda assim, comigo teu amor me encontra até aqui. Bênção, bênção grande. Deus abençoe você, gente. Maravilha, bom dia, Deus abençoe sua vida. Um excelente domingo, que o Senhor continue falando ao seu coração agora. Eu não sei se você está lembrando, mas nós estamos no mês de abril, que é o mês de celebração do nosso aniversário. A Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém está completando 26 anos. E a gente, tradicionalmente, ao longo do mês de abril, faz uma série de programações, dirige as mensagens para essa reflexão do tipo de igreja que nós somos, que queremos ser, do serviço que temos prestado a Deus através do nosso serviço à sociedade. Então, hoje nós estamos aqui com essa alegria no coração, por podermos celebrar a bondade do Senhor sobre nós, a fidelidade do Senhor sobre nossa igreja, que mesmo num período difícil como o da pandemia, que o mundo inteiro tem vivido, Deus continua derramando com muita generosidade sobre a nossa igreja, derramando provisão material, derramando unção, para que a gente continue instrumentos dele nessa obra, nessa seara, para a glória dele. Amém, gente? Bênção. Então eu quero ler com você agora a carta aos Hebreus, no capítulo 11. Nós vamos ler apenas dos versos de 8 a 10
e depois vamos orar. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Diz assim a palavra de Deus: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Vamos orar? Deus querido, muito obrigado por esse tempo de culto, por esse tempo de serviço a Ti. Obrigado pela Tua palavra que nos inspira e nos orienta, mas que também nos desafia. Que seja a voz do Senhor hoje aqui, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia. Como eu disse, nós estamos aqui plantados na cidade de Fortaleza, uma igreja, um organismo vivo há 26 anos de fundação a serviço do Rei Jesus. Quando Deus planta esta igreja, ou qualquer igreja, em qualquer lugar, Deus espera que essa igreja sirva a este lugar, tome conta deste jardim, esta imagem bíblica, né, como o nosso campo, o nosso local de trabalho e de serviço, a nossa presença servil na comunidade. Então, a gente acabou de cantar que o ar nos nossos pulmões vem de Deus. Quer dizer, a nossa própria vida, o fato da gente existir respirando, é dádiva de Deus. E eu me inspirei nessa imagem do pulmão, para dizer, quem sabe uma imagem nova para você, de que a igreja pode ser esse pulmão da cidade. Porque o que é que acontece a partir dos pulmões? Aí falando do organismo, né? Nos pulmões acontecem as trocas gasosas. E o oxigênio é mandado a partir dos pulmões, através dos vasos capilares, para as extremidades do corpo, para os órgãos vitais, e esse oxigênio é transformado em energia e viabiliza a vida. Então eu vejo a igreja como esse pulmão, jogando este oxigênio, viabilizando a vida na nossa cidade. Então é como se a igreja tivesse essa responsabilidade de ser coparticipante na construção e na promoção da cidade que a gente está vivendo. Papai foi um paciente com uma doença pulmonar obstrutiva crônica, e eu sei bem o que é você ter um pulmão que não faz as trocas gasosas corretamente. Né? O papai enfrentou uma série de limitações pelo câncer que teve no pulmão, pelo fato de 15 anos depois do câncer ter sido retirado, ele viver apenas com um lado de seus pulmões, e dentro de suas limitações, às vezes essas trocas gasosas não funcionavam direito, e ele tinha episódios de desorientação, de cansaço, de fadiga crônica, e há pouco mais de um ano atrás, papai faleceu. Então eu sei bem o que é, irmãos, a necessidade de que o pulmão funcione bem. Então, com isso em mente, eu pergunto, né, que cidade nós estamos ajudando a construir, ou, na imagem, a oxigenar? Eu quero fazer um exercício com você. Pensa comigo a resposta dessa pergunta. Que cidade seria esta cidade ideal? Se fossem te perguntar, qual seria a fortaleza ideal para você? Ou o Recife, ou o Rio de Janeiro, ou a cidade em que você está agora assistindo. Como seria essa cidade ideal? Certamente eu acho que a gente iria concordar em algumas imagens. Por exemplo, a imagem da não violência. Uma cidade ideal seria uma cidade onde não teria violência, assalto, aí consequentemente não poderia ter também injustiças sociais, que são, dentre outras, a causa maior da violência. Não poderia ter o Covid-19, claro, a gente quer uma cidade ideal, uma cidade de paz, uma cidade onde o Shalom reine. Agora, isso parece meio impossível, não é verdade? Fica no campo da idealização, no campo da utopia. Não sei se você sabe, mas a palavra utopia vem de uma obra do século XVI, de um filósofo e estadista inglês chamado Thomas More,
onde o título da obra Utopia vem de um prefixo grego u, que significa negativa, e topia vem de topos, né, que é lugar. Então é o não lugar. A utopia é aquela palavra representada para representar um lugar que não existe, mas que a gente almeja. Deu para entender? Então, nesse texto que a gente leu, fala que o Abraão vai em busca de uma cidade que ainda não existe. Olha o que é que a tradução da mensagem fala nesse mesmo verso, verso 10 de Hebreus 11 que nós lemos. A tradução que eu li foi da NVI. Agora eu vou ler a mensagem, apenas o verso 10. Diz assim, que o Abraão agiu assim, mantendo o olhar numa cidade invisível, que tem fundamentos reais e eternos, a cidade planejada e construída por Deus. Veja só, ela é uma cidade invisível, mas ela ao mesmo tempo tem fundamentos reais. A gente não está vendo, mas a gente almeja. Ela existe numa realidade utópica e ela é edificada por Deus. Bem, essa foi a peregrinação de Abraão pela terra prometida, e enquanto lá passava, não sabia que era a terra prometida. Diz que ele peregrinou por essa terra, por essa cidade invisível, fazendo-se estrangeiro nessa cidade. Para a gente entender a força desse texto, o poder dessas palavras e a mensagem que Deus quer falar conosco hoje, a gente tem que voltar um pouco e ir para o início da história. Vamos lembrar primeiro de Adão e Eva. Eles caem, eles resolvem se rebelar contra Deus, contra a ordem do Senhor, e comem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Eles se rebelam, eles são expulsos do paraíso. Ali Deus já diz para Eva que a sua semente, ou o seu descendente, iria lá na frente consertar aquele erro. Iria ser, por um lado, ferido pela serpente, mas haveria de esmagar a cabeça da serpente. E ele, então, seria esse instrumento de restauração. Agora, a gente, às vezes, entende essa obra de restauração de uma maneira curta. Sabe como? É quando a gente acha que a restauração fala apenas do conserto do indivíduo. Então, o indivíduo pecou, nasceu em pecado a partir de Adão e Eva, e a restauração, se você é cristão, você sabe que a obra de restauração veio pelo descendente de Eva, Jesus Cristo, serve para resolver o meu pecado e me mandar para o céu. Essa é parte do processo de restauração. Só que o que acontece no pecado de Adão e Eva, a gente vê logo em seguida na relação de Caim e Abel, os filhos de Adão e Eva. Ali nós temos uma primeira relação, onde agora o pecado não afeta o indivíduo que é expulso do paraíso, mas afeta a relação social, porque um membro da sociedade mata o outro. Então o pecado ele tem implicações sociais, portanto, o projeto de restauração de Deus não é só individual, mas é também social. Deus está num processo de restauração preocupado em restaurar a sociedade, não apenas a alma. Não é tirar a gente daqui e mandar para o céu. O projeto de restauração não é um projeto de evacuação, é um projeto de restabelecimento de todas as coisas, segundo a ordem do Shalom de Deus. Amém, queridos? Aí a gente vê, depois de Adão e Eva, a relação do Caim e do Abel, como essa sociedade maculada, as relações sociais são feridas. E nós vemos um irmão matando o outro irmão. Foi descoberto pelos antropólogos e arqueólogos, especialmente registros da Era do Bronze, que desde a antiguidade, quando o homem começou a se firmar na terra através do cultivo da terra, quando surgiram os primeiros agricultores, antes os homens criavam animais, exploravam ali o pasto de determinada região, quando aquilo se esgotava, levantavam e iam para outros lugares. Eram situações nômades de vida e de organização social. A arqueologia da antiguidade tem entendido e confirmado que quando a agricultura se estabelece, começou-se a criar uma rixa entre os agricultores e os criadores de rebanhos. Você vai ver isso no livro do Êxodo, quando você vai ver ali a sociedade do Egito, que já era agrícola, desprezando os pastores de Canaã. Está lá na história de José, você vai ver que os egípcios não gostavam dos pastores de Canaã. Era um pouco dessa rixa.
E aí não é à toa que o texto bíblico nos fala que o Caim era um agricultor e o Abel era um pastor. E ambos oferecem um sacrifício ao Senhor, uma oferta a Deus, uma das primeiras vezes em que isso acontece, e por motivos que nós não conhecemos, Deus aceita o sacrifício, a oferta do Abel e não aceita de Caim. E então Caim mata o seu irmão. E ele fala uma frase muito importante para a gente entender a gravidade desse momento, a gravidade dessa fratura moral da sociedade. Quando Deus pergunta a respeito de Abel para Caim, o Caim diz assim: por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Uma pergunta como quem diz assim: o que eu tenho a ver com isso? Cada um. Aquele laço de fraternidade, de mútua responsabilidade entre os pares, entre os irmãos, criado numa cidade ideal, havia sido rompido pela força do pecado que agora estragava a estrutura social, e agora um já não se achava mais responsável pelo outro. E então o Caim mata o Abel. Diz que o Caim vai para o leste fundar uma cidade. E aqui eu queria que você prestasse muita atenção comigo. Eu não fui acostumado, a gente no Brasil não estuda muito as direções do leste, do oeste, do oriente, do ocidente. Sabe aquela coisa de dizer assim, ó, dobra a direita, aí tem que balançar a mão direita para lembrar onde é a direita? Eu fazia isso, né? Oriente, aí eu lembrava do japonês, que era do lado de lá, aí eu comecei a entender onde ficava. Então pensa comigo aqui, ó, o oriente está aqui, tá? O oriente é o leste, o ocidente está aqui, é o oeste, ok? Quando Caim e Abel estão aqui, e eles, por terem pecado seus pais, eles agora representam essa sociedade maculada pelo pecado, que vive da inimizade, da violência, porque o Caim mata o Abel, eles já estão a leste do Éden. Adão e Eva saem, são expulsos do Éden pelo leste. Diz que o Caim, depois de ter matado o Abel, segue para o leste e constrói uma cidade. A humanidade foi na direção do Oriente, a humanidade seguiu para o leste, o Éden ficou para trás. O leste, no Gênesis, ele tem uma imagem, uma representação simbólica de um distanciamento da presença e dos propósitos de Deus. Sabe, o Éden ficou lá para trás. Veja bem, isso é uma simbologia, não se está dizendo aqui que o oeste é melhor do que o leste, que Deus está no oeste e que Deus não está no leste. Não é isso que está sendo dito, é apenas uma ideia de movimento para você entender a força dessa narrativa aqui, porque já vai ter uma virada. Então, o Caim ele vai para o leste, a humanidade começa a ser fundada ali, porque depois da cidade que Caim funda na terra de Nod, que significa terra da peregrinação, ou numa tradução mais precisa do termo hebraico, a terra do nada, a terra da ausência de propósitos, ela está no leste, ela está distante do que era o centro da vontade de Deus. E então ali nós vemos, por exemplo, a humanidade que anseia por esse retorno ao Éden. A gente agora compartilhou o que é que nós desejaríamos numa cidade ideal. Que cidade ideal é essa? É o Éden. Você pode falar o que for, a gente quer aquela utopia de um lugar onde as pessoas se amam, se respeitam, não brigam por causa de política, por causa de ideologias, as pessoas se dão as mãos, repartem o que têm, não há mais choro, não há mais dor, não há mais morte. O que é isso senão este lugar idealizado que o Éden representa? Só que a narrativa aqui do texto, a partir de Caim, diz que a humanidade seguiu para longe disso, para o leste. A gente vai ver, queridos, que o Adão e Eva saíram do jardim do Éden para o leste, o Caim foi para o leste, a leste do Éden. No capítulo 11 de Gênesis, você vai ver o relato lá da Torre de Babel, que a humanidade se dirige para a planície de Sinear. Sabe onde é isso? Na Babilônia. E isso fica no leste. E vai para o leste e ali constrói um instrumento de arrogância e de pretensão, de quererem ser iguais a Deus. Mais lá na frente da narrativa bíblica, você vai ver aquela rixa entre Abraão e seu sobrinho Ló. Diz que o Ló rompe com Abraão e parte para o leste, indo para a região de Sodoma e Gomorra. Então, eu acho que deu para entender. No leste, cidades são construídas.
a partir desta violência do Caim, que mata seu irmão. Depois o descendente de Caim, Lameque, diz que se Caim seria vingado 7 vezes se alguém o fizesse mal, Lameque iria vingar-se 70 vezes 7 vezes. Então a violência nesta progressão de aumento, as cidades estão sendo fundadas ali no leste. Veja que o relato de Noé diz lá no capítulo 6, versos de 11 a 13 do Gênesis, que a humanidade no tempo de Noé estava tão corrompida que Deus resolveu destruir tudo e recomeçar. Agora tem um detalhe interessante ali. Este ápice de corrupção da sociedade, nessas cidades construídas por Caim, que chegaram até o tempo de Noé, o autor bíblico lista apenas um pecado. Diz no verso 11 ao 13, que o pecado do povo da geração de Noé era a violência. Claro que tinha a imoralidade sexual, a corrupção, o coração ganancioso que feria, que matava em busca de interesses pessoais, havia. Mas o que está sendo registrado aqui é a violência. Essa é a marca da cidade de Caim. Essa cidade que nasce a partir do derramamento de sangue de um irmão ou de um semelhante, que aí entra num ciclo de matar e morrer. É o que o Caim diz: eu matei o meu irmão, todos agora que me virem vão querer me matar. É um ciclo interminável agora. E o mundo é formado a partir desta realidade. As cidades são construídas a partir dessa realidade. Guerras e mais guerras e batalhas e sangue sendo derramado. Então essa realidade saturada de violência constitui um mundo condenado à destruição. Mais algumas informações importantes. Veja, Caim constrói uma cidade a partir ou em cima do sangue de seu irmão que ele derramou. Você sabia que Roma é uma cidade construída a partir de um mito muito parecido com Caim e Abel? A mitologia romana conta que haviam 2 irmãos gêmeos, Rômulo e Remo, e eles são filhos de Júpiter, uma divindade do panteão romano com uma humana, e eles então querem construir esta grande cidade, que será a cidade de Roma, e eles disputam em que monte deveria ser construída o palácio principal desta cidade, inclusive palácio que viria a abrigar os Césares no futuro. E Rômulo queria construir sobre o Monte Palatino, e então ele mata Remo, e em cima do sangue do seu irmão assassinado, nasce Roma. Interessante, um mito fundante, parecido com Caim e Abel. O Tolkien, autor do Senhor dos Anéis, também tem um mito parecido. Não sei se você já leu ou assistiu a trilogia do Senhor dos Anéis, que tem um fortíssimo pano de fundo cristão e bíblico. O autor ali, que era um cristão bastante criativo, ele mostra um jovem chamado Sméagol, irmão de um outro chamado Déagol, e os dois brigam pela posse de um anel, que era o anel do poder. E o Sméagol mata o seu irmão para ter aquele anel, para conquistar o poder que ele tanto desejava. Então você vê que esses mitos de fundação das cidades e das estruturas de poder estão sempre em torno dessa realidade de um irmão matando o seu irmão, ou de um homem matando o seu semelhante. É em cima do sangue derramado que o poder e a partir da violência as cidades nascem. Está claro, gente? A narrativa desta humanidade que escorre ladeira abaixo, no sangue violento do assassinato de irmãos e semelhantes, ela chega até o capítulo 11 do livro de Gênesis. A humanidade está seguindo para o leste, e está se estabelecendo nessas regiões que simbolizam a distância do Éden, que ficou para trás. Ainda que a gente hoje queira voltar para lá, mas a gente admite, nós estamos distantes dessa utopia, dessa realidade. O mundo ainda está cheio de violência e ainda existem mãos manchadas de sangue. Só que aí o capítulo 12, a narrativa vira. E eu não sei se você já percebeu isso, mas o Abrão é chamado de Ur, lá da terra dos caldeus, onde era a Babilônia.
Ele sai com sua família, vai até Harã, norte de Canaã. E depois Deus o tira da sua família e ele vem peregrinar. E é bem o texto que nós lemos aqui agora, o autor da carta aos Hebreus falando dessa peregrinação de Abraão. Então, enquanto a humanidade estava se distanciando de Deus, indo para o leste, Abraão é chamado lá do leste de Ur, onde era a Babilônia, para se dirigir de volta para o oeste. Olha que importante essa simbologia. Você já tinha pensado nisso? Isso é muito importante. Do capítulo 3 de Gênesis ao 11, o relato do pecado, a humanidade está se distanciando de Deus na direção do leste. No capítulo 12, a chave vira e a narrativa agora nos mostra o grande personagem Abraão indo atrás desta nova terra, desta nova cidade, da Jerusalém, que é Jerusalém, a cidade da paz. Abraão está fazendo o caminho inverso agora, do leste para o oeste, saindo de Ur, passando por Harã e se dirigindo a esta terra que lhe seria dada como herança. Capítulo 11, que nós lemos, verso 10, eu vou repetir. Ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Abraão vem dessa cultura nômade, de ficar rodando em busca de condições de vida. Aí ele espera agora uma cidade que tem o quê? Alicerces. Aqui é um jogo de palavras para falar de estabilidade frente à transitoriedade. A vida transitória, que ora se estava aqui, ora se estava ali, Abraão entendia que ele tinha que ir atrás desse lugar agora de estabilidade, com alicerces lançados ali pelo próprio Deus. Reflete comigo aqui, lembra aqui comigo. A humanidade se desenvolve e começa a construir cidades em cima do sangue de irmãos que são mortos em batalhas, em conquistas, em relações de inveja, marcados pelo pecado. Os homicídios acontecem, as cidades nascem. Abraão está mostrando para a gente agora um caminho inverso, onde uma nova cidade vai nascer. Uma cidade que não é construída em cima do sangue de irmãos, mas é uma cidade edificada por Deus. Diz no capítulo 13 da carta, do capítulo 12 da carta aos Hebreus, que essa cidade é chamada Jerusalém Celestial. Ela não está no céu não, mas ela é do céu. Ela tem características divinas aqui. Tem um livro de um rabino que eu leio de vez em quando, várias meditações, que eu gosto do título. Ele diz, trazendo o céu para a terra. Às vezes a gente está muito preocupado em como ir da terra para o céu, né? Mas a narrativa bíblica escolheu, na verdade, esta outra linguagem, do céu que vem para a terra. É a Jerusalém celestial que traz elementos divinos para a malha do hoje, o aqui e o agora. Capítulo 13 diz que é a cidade que há de vir. O Apocalipse, capítulo 21, é o final da história, ele chama de a Nova Jerusalém. O que é que o Abraão está fazendo? Simbolicamente, Deus está usando esse homem para dizer, existe uma nova forma de se organizar a sociedade, que não é em cima de sangue, de morte, de violência. Existe uma nova possibilidade de organização social. Existe uma cidade na qual eu quero que vocês habitem. É a minha promessa para vocês. É a cidade onde eu habito. É a cidade onde o Shalom está presente. Aleluia! Agora, o Abraão peregrinou por essa cidade como se um estrangeiro fosse. Depois dele, Isaac e Jacó, o texto nos diz. Depois dos patriarcas, o grande profeta Moisés chegou até a beirada da terra. Depois o grande rei de Israel, Davi. Nenhum dos patriarcas, nenhum dos profetas e nenhum dos reis de Israel viram esta cidade construída. Esta cidade não estava ainda construída porque faltava algo para a construção dessa cidade. E presta muita atenção aqui, porque o que eu vou lhe dizer é de extrema importância para que você entenda o Evangelho. O que faltava para a construção desta cidade era a pedra angular. Na engenharia primitiva, a pedra angular, ou chamada pedra de esquina, era essa primeira pedra lançada no fundamento de uma edificação, normalmente numa quina da edificação, ela marcava um ângulo de 90 graus e a partir dessa marcação, todas as outras pedras das fundações iriam ser lançadas e a edificação poderia subir.
Sem a pedra fundamental, nada subia. Não havia direcionamento, não havia angulação correta. Faltava a pedra angular, queridos, porque na narrativa bíblica, você vai ver lá no livro dos profetas até o início dos evangelhos, a construção desta cidade Shalom de Deus, ela está intimamente ligada com a vinda do Messias, com a chegada daquele ungido, enviado de Deus, este que seria chamado de a pedra angular. A construção dessa cidade só seria construída por Jesus. E aí nós chegamos então neste momento da história em que Mateus fala que lá na manjedoura da cidade de Belém, o Messias, a pedra angular, está ali posta, aparentemente indefesa, na figura encarnada de um bebê. E quem vem visitar primeiro este bebê trazendo presentes? São 3 magos. E ele vem de onde? Do Oriente. Olha o movimento de novo, ó. Do Oriente para o Ocidente. Percebe? É mais uma vez essa imagem deste movimento contrário a esta direção de quem se afasta de Deus. Os magos vêm do Oriente para celebrar aquele que se estava esperando para que a cidade Shalom de Deus pudesse ser construída. Ao contrário do Caim, que mata o Abel e constrói uma cidade, do Rômulo, que mata o Remo para construir Roma, ao contrário destes que constroem as cidades a partir da morte de seus irmãos, Jesus iria construir a cidade santa a partir da sua própria morte, em favor dos irmãos. Esse mundo que a gente vive, a cidade de Caim, a cidade do Rômulo, né, essa realidade marcada pela violência das guerras, tem até uma aparência de liberdade, de bondade, tem até uma espécie de glória, um verniz de glória nacionalista, né? Conquistamos, vencemos, mas tudo isso é apenas para mascarar a feiura grotesca de que de fato é uma sociedade construída em cima de sangue, em cima de processos violentos já há milhares de anos de história. Jesus Cristo vem para inverter essa lógica, para mostrar que, na verdade, as cidades não serão construídas em cima do sangue de irmãos, mas a cidade de Deus é construída em cima do sangue daquele que perdoou os seus inimigos, Jesus Cristo. Isso é inédito na história. Isso é escandaloso para os livros de história, mas isso é o Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia! Aí pode ser que você pense assim, mas Jesus Cristo morreu, sacrifício, essa história de se doar, de se sacrificar, isso é muito utópico. Deixa eu viver minha vida aqui com liberdade para fazer o que eu quiser, contanto que eu não faça mal para ninguém, eu vou viver aqui experimentando a minha liberdade de ir e vir. Só que aí a gente tem que parar e perguntar o seguinte, as cidades de Caim, ou o mundo em que a gente vive, elas oferecem uma propaganda muito boa de liberdade. Só que liberdade no nosso mundo aqui é quase um sinônimo de poder. É a liberdade de poder fazer o que se quiser. Então o sujeito se acha livre na medida em que ele não tem restrições, em que nada o impede de fazer o que ele quiser, de ir para onde ele quiser ir, de pegar o que ele quiser pegar para si. Mas essa é uma compreensão extremamente equivocada de liberdade. Será que isso é liberdade de verdade? Lembra do exemplo lá do Senhor dos Anéis, o Sméagol, que mata o irmão para ter aquele poder, aquela liberdade de fazer o que ele quiser com o anel do poder, é a simbologia lá da obra do Tolkien. Ele vai se transformando naquela figura grotesca, parecida com um réptil chamado Gollum. Isso é uma ilustração de como o ser humano se desumaniza quando ele quer fazer uso dessa liberdade que se confunde com poder. Em algum momento, essa liberdade acaba oprimindo o outro. Em algum momento, quando o outro puser em xeque ou ameaçar a minha liberdade, eu preciso me livrar desse outro, matar. E a palavra é dura, mas é essa mesmo, porque a gente pode não ser homicidas de fato, mas é bem verdade que a gente mata muita gente no coração. A gente risca muita gente da nossa história,
porque pensam diferente, porque nos magoaram, porque fizeram isso ou aquilo. E isso é o que eu estou dizendo de conceito equivocado de liberdade que as cidades de Caim oferecem. Liberdade não é poder. Liberdade verdadeira é a capacidade de amar e perdoar quem lhe ofende. Como eu já lhe disse, a cidade fundada por Jesus, cujos alicerces foram lançados pela pedra angular, ela é uma cidade feita em cima do serviço ao próximo, do amor sacrificial. Parece utópico, né? É verdade, parece uma grande utopia. Mas a utopia é exatamente isso, queridos. É um não lugar aqui agora, mas é uma realidade que eu busco e almejo. Se nós não tivermos utopia, o que é que nos resta? Nos resta apenas andar conforme o passo, conforme a toada das cidades de Caim. A gente precisa dessa utopia. A gente precisa se lembrar que a cidade que Jesus está construindo e que nos chama para sermos coparticipantes dessa construção é uma cidade cujo alicerce é o amor, é a entrega. E aí, queridos, volto à pergunta: que cidade nós, como igreja do Senhor, 26 anos de fundação, eu me dirijo às minhas ovelhas da Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém, em primeiro lugar eu me dirijo a vocês, que cidade nós temos contribuído para que exista aqui no nosso meio? A gente tem refletido que valores nas nossas vidas cotidianas? E essa pergunta vale para todos que estão assistindo, que também não são membros da igreja, mas que são enviadas, discípulos e discípulas de Jesus Cristo, o autor e o construtor dessa cidade. Que cidade nós temos ajudado a construir com o nosso cristianismo? Porque para responder essa pergunta, você vai precisar avaliar que tipo de valores você tem defendido, que tipo de prática tem sido mostrada a partir dos valores que você encampou para a sua vida. Sim, porque quando a gente veste uma roupa cheia de valores, quando a gente os internaliza, eles condicionam necessariamente as nossas atitudes. Então são atitudes de violência, de intriga, de briga, de cancelamento nas redes sociais, de aniquilamento de pessoas que pensam diferente? Ou são atitudes de perdão, de amor, de serviço? Ah, pastor, mas o fulano não merece, mas o fulano me fez mal demais. Ore por aqueles que o perseguem e amem os seus inimigos. Esse é um fundamento da cidade que Jesus está construindo. Ele nos chamou para sermos esses pulmões da cidade, que vão fazer essa troca gasosa bem feita, que vão capilarizar oxigênio em tudo que a gente fizer, onde a gente chegar, nas extremidades desse grande corpo, nas estruturas da sociedade, na família, no trabalho. A gente é para estar levando esse ar puro da utopia de Cristo, da sua cidade celestial. Amém, queridos? E a gente faz isso através da manutenção da paz, através da rejeição de todo e qualquer tipo de violência, da rejeição de qualquer discurso de violência. Isso faz parte das cidades de Caim. Nós fomos chamados para edificar uma outra cidade, para oxigenar os pulmões de uma outra cidade. É bem possível que a gente não veja isso acontecendo aqui agora, como Abraão não viu. Às vezes a gente quer desistir, às vezes a gente olha o noticiário, a gente vê números, a gente vê estatísticas. Às vezes a gente sofre na pele a maldade, o assassinato de outro para conosco. Às vezes a gente sofre isso e a gente quer desistir. Dizer, não está dando certo não. Não está dando certo, está sendo em vão permanecer nos caminhos que me levam de volta a essa utopia lá no Éden. Vou desistir desse negócio. Mas eu quero te dar essa palavra de encorajamento hoje. Porque assim é a verdadeira liberdade. É quando a gente aprende a amar, mesmo no meio das adversidades.
Só é verdadeiramente livre quem foi liberto desse conceito equivocado de liberdade como poder e abraçou ou foi alcançado por essa mensagem de amor ao próximo. Quando você consegue servir ao próximo, mesmo no meio de ofensas e de discórdias, e você consegue demonstrar amor, aí eu quero lhe dizer, você é uma pessoa verdadeiramente livre. E quando isso acontecer, nós poderemos um dia juntos cantar o Cântico dos Redimidos, que está lá no livro do Apocalipse, é o final dessa história. A gente precisou ir lá no início da história para ver por que as coisas estão assim. Mas se a gente abraçar esta missão de junto com Cristo promovermos a edificação desta cidade santa de Deus, o dia vai chegar em que esta utopia deixará de ser utópica, se realizará e nós cantaremos o Cântico dos Redimidos, que diz assim: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. João, no Apocalipse, continua: depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, e elas diziam, abre aspas, aquele que está assentado no trono, e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. E aí a gente vai celebrar juntos, na Nova Jerusalém, celebrar as bodas do Cordeiro, o final dessa história, quando enfim a utopia deixar de ser utópica. E eu termino com as palavras do mesmo João, no mesmo livro do Apocalipse, agora no capítulo 21. Os primeiros 4 versos nos dizem assim: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Que Deus te abençoe e te use como igreja dele para um mundo melhor. Querido Deus, obrigado por esse momento hoje juntos. Obrigado, Senhor, pela possibilidade que nós temos, Deus, de agora lembrarmos o porquê de estarmos aqui, Senhor. Lembrarmos o porquê das nossas vidas terem sido chamadas pelo Senhor. É porque o Senhor nos quer ao teu lado, construindo esta cidade santa, no meio desta cidade caída, Deus. Sinalizando valores do teu reino, sinalizando o teu amor e servindo a comunidade, servindo o próximo. Obrigado, meu Deus. Nós vamos construir nossas vidas em cima desses valores, para que as nossas atitudes, ó Deus, contribuam com esta cidade que o Senhor está formando aqui e agora, a cidade santa, a cidade do Shalom de Deus. Que o Senhor continue levantando a nossa igreja como uma igreja que ama, que serve, que diz não a toda e qualquer forma de violência, que repudia qualquer discurso de violência. Que sejamos o povo do Shalom, o povo da paz, o povo da restauração e do perdão. Que seja assim, meu Deus, hoje e sempre, para a tua glória. E juntos dizemos amém e amém. Vamos cantar mais uma vez e depois a gente volta para encerrar. Minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar só
Deixa eu te mostrar agora, por favor, preste atenção, uma necessidade que nós estamos tendo. A gente não é muito de pedir itens, né, coisas aqui, mas hoje eu vou fazer isso porque você vai ver, é por uma boa causa. A nossa associação beneficente e educacional, a ABENGE, ela tem um trabalho na cidade, você conhece, e no sertão. Aqui na cidade, nós estamos precisando de um freezer, isso mesmo. Se você tem algum freezer encostado em casa, não está usando, eu tenho liberdade de fazer isso, porque eu conheço a comunidade generosa a qual eu pastoreio. Então eu digo isso, e se Deus tocar no seu coração, procure aqui a igreja na semana, pode ligar para um dos nossos telefones, ou fazer contato comigo pelo WhatsApp, ou com a igreja, e a gente vai ficar muito feliz em receber a doação de um freezer, tá certo? Pode ser vertical ou horizontal, nós estamos precisando aqui para a ABENGE Capital. Agora, na ABENGE do Sertão, eu quero te mostrar, lá é um trabalho específico com crianças pequenininhas. Eu queria que você visse essas fotos agora, dessas crianças, pode ir passando, eu preservei o rostinho delas, claro, né, para a gente não expô-las aí na internet, mas são essas criancinhas que a gente trabalha com visitação nos lares, faz acompanhamento nutricional, faz educação cristã, elas vão para o espaço do projeto, que é lá na Igreja do Jaguarão, receber merenda, receber educação, tanto formal como cristã, e me chegou a notícia, gente, que a comunidade lá, muito carente, me chegou essa notícia que elas estão precisando de calçados e vestimentas. Então, roupinhas para bebezinhos, para criancinha, para menino de 5, 6, 7, 10 anos, tá bom? Criancinha pequena desse tipo aí que você viu nas fotos. Se você puder trazer aqui na igreja doações, fizer uma limpeza aí no armário dos filhos, a criançada cresce e fica muita coisa encostada em casa. Coisas em bom estado, por favor, roupas e calçados, nós também estamos recebendo doações e a gente vai levar tudo lá para o sertão e com certeza elas vão ficar muito felizes e vão agradecer, ok? Esse era um aviso. Agora, semana de aniversário da igreja, uma programação muito legal. Na quinta-feira agora que passou, nós tivemos o primeiro papo de quinta com o pastor e psicólogo Daniel Guanais. Foi um tempo riquíssimo de conteúdo, divertido, leve, ao mesmo tempo muito profundo, sobre essa segunda fase das emoções durante a pandemia. Está lá no nosso canal do YouTube, são 60 minutos que valem a pena serem assistidos, tá? Quinta-feira agora, a gente conversa com o pastor Davi Lago, e ele vai falar sobre a ética radical de Jesus. É bem dentro do que a gente acabou de conversar hoje. Essa história de amar o próximo, custe o que custar, seja ele amigo ou inimigo, essa é a ética radical de Jesus, e o Davi Lago tem muita propriedade para falar disso, e você vai saber por quê. Quinta-feira agora, às 19h30, no nosso YouTube, tá? E uma lembrança para você já ir se preparando, não nessa semana, mas na seguinte, nós temos todas as segundas-feiras à noite, nós temos a nossa escola bíblica da igreja, tá? Funciona todas as segundas-feiras via aplicativo Zoom. Amanhã vamos ter aula normalmente. Agora, na outra segunda, por ocasião do aniversário da igreja, aí vai ser um aulão ao vivo pelo YouTube para todo mundo que quiser assistir, com o pastor e professor Luiz Saião. Para quem conhece o professor Saião, já sabe que ele é um dos grandes biblistas do nosso país. Uma pessoa de agenda super apertada, mas que de maneira muito cordial, ele está se desdobrando para conseguir estar conosco e dar uma aula sobre Atos dos Apóstolos. Então, marca já na sua agenda, de amanhã a 7 dias, no dia 26 de abril, tá bom? Por ocasião do nosso aniversário, vamos ter essa escola bíblica especial. Vamos nos despedir então com a bênção do Senhor. Eu peço que você aí na sua casa, de maneira simbólica, erga a palma das suas mãos para cima. A gente sabe que isso é um simbolismo, é uma postura de quem está recebendo, porque eu gostaria que de fato você recebesse os louvores, as orações feitas, a palavra ministrada hoje, que isso tudo seja derramado como bênção de Deus sobre sua vida. Que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, que a graça de Jesus Cristo, Filho, a pedra angular, o construtor da cidade, e que a força e o poder do Espírito Santo estejam sobre todos nós, nos fazendo cristãos
cristãs, pessoas capazes de amar em toda e qualquer circunstância. Que esta bênção seja derramada e recebida hoje, em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, uma excelente semana. Vamos louvar.